Em nome de Jesus. Bom, eu quero ler com você Romanos capítulo 4, versículo de número 18. Esse texto é um texto muito, mas muito importante. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Querido telespectador, eu entendo esse um dos textos áureos da fé, um dos textos mais tremendos. Aqui no texto não diz a idade de Sara, mas Sara nessa época tinha já 90 anos. Abraão, quem foi esse Abraão? Abraão é um homem que Deus escolheu para usá-lo para uma grande obra, uma grande promessa. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, onde ele residia, ele com a sua família, seu tio, seu pai, enfim, todos os seus familiares moravam em Ur dos Caldeus. E lhe aparece o Senhor e fala: Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não havia nem falado para Abraão qual seria o lugar. Simplesmente pediu para que ele saísse. Deus iria mostrar um lugar onde ele iria possuir, teria uma terra prometida, onde a Bíblia diz manava leite e mel, ou seja, uma terra com muita abundância, com muita prosperidade. Terra esta que já era habitada por homens, por tribos, por nações, mas Abraão teria que conquistar essa terra e tinha ali muitas limitações na sua caminhada, na sua própria existência. Deus foi lhe abençoando, lhe enriquecendo, foi falando com ele foi conquistando gradativamente as bênçãos que Deus tinha para a sua vida. Abraão se coloca na presença de Deus e decide fazer aquilo que Deus lhe chama para fazer, ou seja, pela fé mesmo. Deus lhe faz uma promessa: Abraão, porque você me obedeceu, isso quando ele tinha 75 anos, todas as nações da terra serão abençoadas por causa da tua obediência, por causa do teu nome, por causa da tua fidelidade comigo. Deus fala com Abraão, chama Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão, no transcorrer da sua caminhada, tem um tempo de incredulidade, até porque com 80 e poucos anos, Abraão aceita a sugestão da sua esposa, Sara, que ainda era Sarai, oferece a escrava, como ela não podia ter filho, era estéril, oferece a escrava para ter filho. Mas a promessa de Deus era que Abraão seria pai de multidões, de muitas nações. Deus o desafia: sai para fora, veja as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Ele diz: Senhor, são numerosíssimas, não pode ser contada. Aí o Senhor diz a ele: então assim será a sua descendência. Mas quando Abraão escuta tudo isso, ele está já velho, sua esposa também, e mais gravante de toda a história, sua esposa não pode ter filhos, ela é estéril. Como pode cumprir-se uma promessa na vida de alguém com esse quadro todo, com essa situação? Com 99 anos de idade, lhe aparece um anjo, e o anjo fala com ele: Abraão, agora a tua esposa vai gerar um filho. Ele com 99, sua esposa com 90, como, Senhor, vai acontecer? Diz a Bíblia que Abraão riu: como pode um homem velho como eu ter filho? Né? E como pode minha esposa, já com essa idade avançada, ter filho também? Ele deu risada. Aí o anjo aparece e fala com Sara. E a Sara também dá risada e fala: como pode isso acontecer? Mas o texto que nós acabamos de ler diz que esperando contra a esperança. Porque qual é a esperança que nós temos quando analisamos as circunstâncias ao nosso redor? Que esperança? Pela lógica humana. A esperança do natural, qual é? Nós avaliamos, assim como ele disse,
sem enfraquecer na fé, porém levando em conta o seu próprio corpo amortecido. Abraão estava dizendo, mas eu não vou duvidar, mas o meu corpo, a minha circunstância, o quadro em que eu estou vivendo, jamais poderei ter filho. E tampouco a minha esposa. Já se foi o tempo, o costume das mulheres, ou seja, aquele ciclo do período da mulher, já não acontecia mais com Sara. Ela já estava na menopausa, para lá da menopausa. Como que pode acontecer algo numa circunstância tão adversa? Por isso Abraão está esperando contra a esperança. A esperança natural é a esperança de que não se pode ter, não pode acontecer. Mas a Bíblia é tão tremenda nesse texto, quando a gente faz a referência lá de Gênesis, que diz que para Deus não existem coisas impossíveis. Isso é tremendo quando começamos a crer. Isso é maravilhoso quando nós começamos a perceber que a tua situação, querido telespectador, a tua história, a tua vida, para Deus não é impossível ser mudada. Ela pode ser mudada. Abraão esperou contra a esperança. Ele estava esperando quando toda circunstância negativa, que qualquer um esperaria o pior. Abraão começou a esperar que a promessa se cumprisse. E aqui está a chave poderosa na vida de Abraão. Ele não enfraqueceu na fé, diz a Bíblia. Ele continuou crendo, ele permaneceu na presença do Pai. Ele continuou firme, apesar de considerar as suas circunstâncias. O que eu quero dizer para você, querido, é que, apesar das dificuldades que nós passamos, Deus continua sendo Deus, e Ele não muda, e Ele continua fazendo milagres. Ele abre porta onde não existe porta, Ele abre caminhos, Ele cria caminhos onde não existem caminhos, porque é assim que a Bíblia diz. Deus faz coisas tremendas onde ninguém poderia esperar nada de positivo. E Deus vai e transforma a circunstância, a vida de uma pessoa, torna uma pessoa usada em suas mãos. Você mesmo está aí talvez perecendo numa dificuldade muito grande, pensando, não há saída para mim. Eu quero dizer a você, existe saída. Se você começar a esperar contra a tua esperança hoje, como é que é isso, pastor? É esperar pela fé que Deus vai cumprir a sua palavra em sua vida. E isso é real porque está aqui. O que diz o texto? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como que ele se fortaleceu? Diz a Bíblia, dando glória a Deus. Nós temos uma prática negativa de reclamar de tudo, de ser pessimista, de olhar tudo e já declarar aquilo que está vendo. Por isso a necessidade tão fundamental de lermos a palavra de Deus, porque a incredulidade ou a esperança que nós temos, ela é baseada na circunstância. A esperança natural, mas a esperança sobrenatural, ela é baseada na palavra de Deus. E ela é gerada, essa esperança sobrenatural é gerada pela palavra de Deus. É a fé que vai determinar que a nossa caminhada com Deus vai continuar firme na presença dEle. Que nós sabemos que Deus irá nos dar a bênção, a vitória, o milagre, com o tempo, com a perseverança, com a continuidade. E Abraão está dizendo aqui, o texto está dizendo a respeito de Abraão, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso, ele está dizendo Deus, para cumprir aquilo que ele prometeu. Deus cumpre toda a sua palavra em nossas vidas. Preste atenção. Apesar da circunstância, apesar da adversidade, apesar da notícia ruim, apesar da crise que nós estamos passando, apesar de toda a circunstância ao nosso redor, nós podemos clamar a Deus e dizer, Senhor, me socorre. Estende as tuas mãos para me abençoar. Senhor, abre as portas, me faz entender que este é um período, mas esse período é um momento da minha vida, mas eu sei que o Senhor é muito maior do que isso. É Abraão esperando contra a esperança. Que palavra, essa palavra de uma profundidade, o tempo não nos permite aprofundar o tema como ele deve ser. Mas é uma palavra que vai dizer ao nosso coração que Deus nos dá vitória apesar de toda circunstância adversa. Ainda que o corpo estivesse amortecido, ainda que o costume das mulheres do tempo de gerar filhos já não existia mais na vida de Sara.
Abraão dizendo, eu estou velho, eu não tenho mais como fazer isso. Já não funciono bem mais fisicamente, fisiologicamente não funciono para ter filhos. Minha esposa tampouco. Como ter um filho numa circunstância assim? Acontece, querido, que o filho nasceu por causa da promessa. E essa é o milagre e a bênção de Deus. Nós somos abençoados não é porque nós temos capacidade em nós, é por causa da promessa de Deus em nossa vida. É por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus. É por isso que somos abençoados por Deus, porque Deus nos alcança com a sua misericórdia, com o seu amor. Você pode estar sofrendo e até pode pensar, meu Deus, não tem saída, mas a misericórdia de Deus é que nos dá a saída. O que é misericórdia? É o coração de Deus em cima da nossa miséria. Isso é misericórdia. A graça, o que é graça? É a graça de Deus que nos faz vencer e ver as vitórias acontecendo. Graça é um favor que nós recebemos de Deus, que nós não merecemos, mas Deus escolhe nos abençoar e nos dar. Você é o alvo da graça de Deus. A sua vida é muito importante para Deus. Você não é um acidente, você é um propósito. Deus quer abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você, telespectador. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu querido telespectador, que esta palavra, esta manhã, possa ir de encontro ao seu coração, e que a tua unção, tua presença, o reanime, e ele possa ter fé, apesar da circunstância, que o Senhor já está abrindo portas e fazendo milagres tremendos para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, que Deus abençoe, e até amanhã, se Deus assim nos